Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Que felicidade, que prazer, que honra poder me encontrar novamente com vocês e que privilégio nessa hora ter a oportunidade de ministrar, de proclamar e de refletir com você sobre mais um trecho da Palavra de Deus, trazendo pão vivo, pão do céu, para alimentar e fortalecer a nossa fé. Não se esquece, você que está aí, vai deixando seus comentários, pedidos de oração, a cidade de onde você está acompanhando essa transmissão, e não esquece de deixar o seu like, é muito importante para a TV Viva Promessa. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E dá tempo, compartilha esse link, chama mais pessoas para estarem conosco, assistindo, acompanhando e multiplicando o alcance desta live e desse conteúdo. Amém? Nessa noite, nessa oportunidade, eu quero refletir com você sobre os 3 pedidos de Jabes, tá bom? Fica aí com a nossa vinheta, na sequência nós voltamos para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Mais ou menos no século III, já aconteciam, já eram divulgadas histórias que continham narrativas sobre gênios, seres azulados e muitos deuses nessas histórias. Essas histórias elas eram divulgadas, elas eram escritas na região da Índia e ali elas foram se multiplicando, mas de forma ainda muito tímida, muito anônima e ainda desconhecidas. Apenas no século XVII, ali por volta de 1700, é que essas histórias se popularizaram em toda a Europa. Isso, obviamente, graças à imprensa, porque muitas histórias foram impressas e distribuídas de forma massiva. E dentre essas histórias, uma das que mais fez sucesso foi justamente Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E é dessa história que a gente conhece o famoso gênio da lâmpada. Eu imagino que você, se não assistiu ou leu alguma coisa sobre Aladim, no mínimo você já ouviu falar no gênio da lâmpada. Caso tenha alguém nessa audiência que nunca ouviu falar, esta obra, essa ficção da literatura, ela diz que a pessoa, ela encontra meio que sem querer uma lâmpada e essa lâmpada ela é esfregada por fora e ao esfregar sai ali um gênio. E a pessoa que esfregou, ela se torna o amo deste gênio. Ou seja, o gênio aparece, a pessoa que libertou o gênio da lâmpada vai ouvir do gênio o seguinte: você tem direito a fazer 3 pedidos, 3 desejos e eu tenho poder para realizar os seus desejos. É muito legal quando a gente assiste Aladim. Aladim, ele ali na sua cultura, ele é pobre, mas ele fica apaixonado pela princesa, ou seja, ele não tem acesso ao palácio, ele não tem a menor condição social de se aproximar da princesa. Mas Aladim vai encontrar o gênio e na fábula de Aladim nós temos ali alguns elementos. Você vai ter o famoso tapete mágico, é o tapete voador. E aí ainda para ajudar, além de um tapete que voa, tem um gênio. O gênio quando aparece, ele faz ressalvas. Ele vai dizer, olha, você pode pedir o que quiser em Aladim, você só não pode pedir que eu traga alguém do mundo dos mortos, isso eu não faço. Você também não pode pedir que eu faça com que uma pessoa se apaixone por você. Isso tem que ser uma conquista sua.
E aí a história se desenrola, a aventura vai, segue, e Aladim, ao longo da história, vai fazer os seus 3 pedidos. O fato é que, queira ou não, a força dessa fábula é tão grande que quando nós assistimos na infância, quando nós elaboramos no nosso intelecto, no nosso coração, todas as possibilidades da fantástica imaginação humana em criar uma fábula como essa, a gente meio que acaba pensando coisas do tipo, ainda que de forma infantil, mas a gente acaba de forma lúdica, alguns chegam a trazer para a realidade, a gente acaba pensando, poxa, e se eu trombasse numa lâmpada? E se uma lâmpada surgisse para mim e um gênio aparecesse para mim e ele me desse a possibilidade de fazer 3 pedidos? O interessante da fábula é que não são apenas 3 pedidos, faz 3 pedidos e vamos ver o que dá para fazer. Não, o gênio garante, olha, pode fazer o pedido que você quiser, com exceção daqueles que eu falei, o que você pedir vai ser realizado, porque eu sou o gênio, porque eu tenho poder, porque eu posso todas as coisas. E esse imaginário, ele povoa os nossos corações e a nossa mente. Como nós gostaríamos de ter as nossas orações, os nossos clamores, os nossos pedidos atendidos. Existe um personagem aqui na Bíblia que ele traz para a gente um testemunho que é inspirador. Ele traz para a gente uma história de vida que é inspiradora, que nos alimenta, que provoca, que mexe com a nossa esperança, que mexe com a nossa fé, mexe inclusive com os nossos desafios de dobrar os joelhos e orarmos todos os dias, de crermos todos os dias nas impossibilidades humanas para a gente, mas que se tornam possíveis quando Deus resolve entrar em ação, ouvir e atender às nossas preces. Eu estou falando de Jabes, eu estou falando da famosa oração de Jabes. E antes que haja discussões e brigas aí na área de comentários, muita gente pronuncia Jabes, outras pessoas como eu pronunciam Jabes. Eu já ouvi gente pregando falando Jabés, e a gente não precisa brigar por causa de pronúncia, por causa de como se fala. Mas vamos ficar com Jabes, tá bom? E se você fala de outro jeito, continua falando, sem crise, não perderemos a nossa salvação por causa disso. Mas esse cara, ele tem na Bíblia apenas 2 versículos. Ele só aparece na Bíblia em 2 versículos. E é nesses 2 versículos, através desses 2 versículos, que a gente vai tentar extrair lições para a nossa vida. São 3 pedidos que ele faz. São os 3 pedidos de Jabes. Abre aí a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Eu vou ler em nome de Jesus os versículos 9 e 10. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com aflição. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Amém? Fecha os olhos. Senhor, obrigado por essa vida. Obrigado, Senhor, por esse teu servo. Obrigado por essa história tão rápida, Senhor, que aparece aqui no texto sagrado para cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco através do testemunho desse teu filho. Nos ajuda nas nossas orações, nos nossos pedidos. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
Olha só, o primeiro verso, ele traz para a gente essa lição. O primeiro verso ele vai dizer: e Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. Nós só temos esses dois versos como informação. A maioria dos estudiosos, eles entendem que Jabes é sim um personagem real. E a informação que tem aqui é necessária para a gente fazer confrontos com a cultura da época, com a realidade da época e entendermos um pouco sobre o que está falando sobre este personagem. Ele é mais honrado que os seus irmãos. A palavra honrado, ele tem uma família. Ele tem uma família. E aqui o sentido de irmãos se refere tanto à família de sangue quanto aos irmãos de fé, os irmãos de caminhada. Portanto, Jabes, na sua geração, ele é destacado. Ele é mais honrado. A expressão mais honrado, ela não quer dizer que os demais irmãos da casa, os demais irmãos da família não fossem honrados. Não. Ela pode dizer muito bem que todos tinham honra, que todos foram honrados, mas ele foi mais honrado. Ele teve diferenças no relacionamento dele, ele teve algum plus a mais no seu testemunho, na sua vida. Note, a palavra honra na Bíblia, ela não é dedicada para qualquer pessoa. Honra não é dirigida para todas as pessoas. Honra é algo que, na própria palavra de Deus, a gente vai aprender que algumas autoridades, algumas posições merecem honra. Por exemplo, nós devemos honra ao rei. Então, o rei na monarquia, ele tem uma posição de honra e merece ser honrado. Nós entendemos e aprendemos na vida que honra a quem merece honra, não é todo mundo. Nós vamos encontrar o critério e a ação de honrar para rei, governadores, estadistas, autoridades, príncipes e, evidente, o grande soberano Deus. Honra, glória e louvor. Quando você sai destas posições hierárquicas que a elas nós podemos dedicar e devemos dedicar honra, você vai encontrar, por exemplo, numa dimensão humana de pessoas que não têm cargo, mas têm posição, você vai encontrar o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. É muito legal perceber que Deus, ele atribui honra para a figura do pai e da mãe. E seria muito interessante que os filhos que me assistem agora percebessem a profundidade do mandamento. A Bíblia manda eu amar o inimigo. A Bíblia manda eu amar o irmão, manda eu amar os meus colegas, amar a comunidade. A Bíblia manda eu fazer isso. Mas é muito interessante que quando chega nesse relacionamento com pai e mãe, o Deus eterno já sabia dos conflitos psicológicos, emocionais, dos conflitos de gerações que aconteceriam entre pais e filhos. Então Deus determina no mandamento: honra teu pai e tua mãe. E Deus não faz nenhuma ressalva. Honra o pai e a mãe que forem legais, o pai e a mãe que forem brother, o pai e a mãe que falarem a sua língua e aceitarem todos os seus caprichos. Não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia simplesmente diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honra é algo muito profundo. E honra não é para qualquer um. Honra é para quem merece. E aí o Jabes, quando você começa a pensar no sentido da palavra honra, o texto já nos informa logo na abertura: e Jabes foi mais honrado
do que os seus irmãos. Portanto, eu tenho um cara diferenciado no testemunho, diferenciado na vida, diferenciado nas atitudes, diferenciado no caráter. E pelos dois textos eu posso dizer que ele é diferenciado para melhor. Ele não é diferenciado negativamente, ele é diferenciado positivamente. Ele é diferenciado de forma a nos inspirar com o seu testemunho e com a sua vida. Aí continua, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com aflição. Então, este cara que é diferenciado, que é honrado, esse cara recebe o nome de Jabes. E o que significa Jabes? Jabes significa, resumidamente, dor e tristeza. Esse era o significado do nome Jabes naquela cultura. Um detalhe que é importante você entender. Em todos os povos vizinhos dos hebreus, em todos os vizinhos de Israel, naqueles povos, a cultura da época, ela era muito forte e o povo levava muito a sério o significado dos nomes. E esta cultura dos povos vizinhos também atuava de forma muito forte entre os hebreus. Então, os hebreus também acreditavam que o significado de um nome determinava o destino, a história, a vida da pessoa. Então, repare, a mãe, com certeza, no parto, sofreu. A mãe de Jabes, com certeza, ao dar à luz, ela deve ter enfrentado dores inimagináveis, deve ter tido complicações que colocaram em risco a vida dela e a vida da criança. Mas ela foi poupada e a criança também. E por causa da intensidade do seu sofrimento e da sua dor, ela simplesmente define, Jabes significa dor e tristeza, e dor profunda e tristeza profunda foi o que eu enfrentei para ter essa criança. Então o nome vai ser Jabes. Você já pensou? Você já pensou que o seu filhinho está para nascer, e aí você ouviu uma mensagem sobre a oração de Jabes, ou leu o livro A Oração de Jabes, ou você ouviu a música sobre a oração de Jabes, e aí você fala assim, ai que lindo, né? Que história linda, então vamos colocar o nome de Jabes, mas você ainda não se atentou para o significado desse nome. Eu tenho a impressão, se você não sabe o significado do nome, ok. Vamos dar o nome Jabes porque é bonito. Mas se você entender, se você tiver o conhecimento de que este nome significa dor e tristeza, eu tenho leve palpite de que você vai sentar com a sua esposa e falar, bem, amor, vamos dar outro nome, vamos mudar, vamos colocar um nome um pouquinho mais leve para o nosso filho, tira esse nome. Mas a mãe de Jabes, de forma intencional, de forma proposital, ela sofre, ela geme, ela fica correndo risco de vida, então ela fala, não, esse menino vai se chamar Jabes. Então aqui você já tem uma apresentação. O cara é honrado, o cara é diferenciado e ele carrega esse nome. E ele carrega o nome de uma cultura que acredita que o nome determina a sua história e determina a sua vida. A gente vive um tempo de pessoas que acreditam nesses determinismos da história. A gente vive um tempo de pessoas que acreditam em maldições que foram lançadas contra elas e que, portanto, elas vão ter que sofrer aquilo o resto da vida. A gente vive um tempo de pessoas que, por uma orientação incompleta, elas entendem que pecados de outrora, pecados lá do passado, definem todo o restante das suas vidas. E por isso hoje elas sofrem o que sofrem porque elas merecem sofrer e assim será o resto da sua vida. São pessoas que desconhecem o perdão de Deus, a graça de Deus e toda a transformação que o Evangelho pode proporcionar para toda pessoa caída, para toda pessoa que verdadeiramente se arrepende.
Então Jabes carrega essa história, carrega essa sina, e aí sim a gente chega no versículo 10. E o versículo 10 abre da seguinte forma: e Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou. Não esquece, o Jabes sabe, nessa altura da vida, que o significado do nome dele é dor e tristeza. O Jabes sabe que a mãe dele sofreu no parto. O Jabes sabe que ele carrega esse rótulo, ele carrega esta sina. E aqui o texto fala que ele invocou. Quando você invoca, você está clamando, você está chamando, você está rogando, você está orando. E ele invoca a Deus. Quem é Deus? Deus, eu e você sabemos. Deus, eu e você conhecemos, ainda que não conheçamos de forma profunda, mas pelos textos sagrados nós conhecemos. E nós conhecemos Deus quando a gente lê Gênesis, quando a gente lê Êxodo, quando a gente lê todo o Pentateuco, quando a gente lê os livros poéticos, quando a gente lê os livros proféticos, quando a gente lê as crônicas de Israel. A gente conhece Deus quando a gente vai nas literaturas apocalípticas da Bíblia. A gente conhece Deus quando a gente lê os evangelhos, quando nós lemos as cartas. A gente conhece Deus em cada texto sagrado da Bíblia, porque Deus, ele perpassa todos os livros da Bíblia, toda a narrativa bíblica, mesmo nos livros onde o nome de Deus não aparece. Eu e você sabemos, pelo texto e contexto e as entrelinhas, que nos bastidores da história, quem está operando, agindo e dando a bênção é o soberano Deus. Então Jabes invoca esse Deus. Jabes invoca o Deus que a sua presença ela está de forma abrangente e total no texto sagrado. Mas quem é Jabes? Por que eu estou fazendo esse contraponto? O Deus que está na Bíblia inteira e o Jabes que aparece em 2 míseros versículos. Para te dizer que não importa quem é você. Não importa se você é um anônimo, não importa se você tem uma história que ninguém sabe qual é a sua história, não importa, não importa. Não importa se as pessoas não dão valor para quem é você, não importa se as pessoas só veem na sua vida dor e tristeza, não importa se a sua história é marcada por dor e tristeza, não importa, você tem direito de invocar o Deus de Israel. Você pode se aproximar do Deus de Israel. E é assim que Jabes começa. E invocou a Deus, dizendo, e olha só, se com a bênção me abençoares. Ele está começando a oração dele. Eu gosto da tradução que eu estou usando agora. É a King James. Mas a maioria das traduções constroem esse texto de forma errada. A maioria das traduções, a forma gramatical como está construída, é como se Jabes estivesse dando uma condição para Deus. O problema desse tipo de tradução e de interpretação é que se eu dou uma condicional, eu preciso falar qual é a condicional. Explico. Quando nós chegamos no versículo 11, já muda a história. Não tem mais história da vida de Jabes. Não tem. Portanto, não aparece no texto qual é a condição que Jabes está colocando. Uma coisa é quando existe o voto de Jacó, se tu me abençoares, se tu fizeres com que eu seja preservado, se tu me levares com vida de volta para a minha terra, então eu te seguirei, tu serás o meu Deus, eu vou erguer uma coluna, um templo, eu vou entregar o dízimo de tudo que eu tenho. Ali você tem um cara orando, estabelecendo ali um voto a Deus, estabelecendo uma prática do coração dele. Como tantas vezes nós votamos, Senhor, se tu me deres a cura, eu quero me entregar para o ministério, eu vou doar a minha casa para missões. Enfim, são orações que elas têm a característica de um voto, de uma promessa. Aqui não, aqui é uma oração. Aqui é uma oração como tantas orações que fazemos.
E eu acho demais a forma como Jabes, ele começa, como ele entra no terreno, no lugar, no altar da oração. Se com a bênção me abençoares. Essa expressão e a forma como está traduzido aqui é a forma que mais se aproxima do texto hebraico original. Porque não existe condicional na oração de Jabes. Na oração de Jabes, se com a bênção me abençoares, é assim: se tu quiseres me abençoar, e quando quiseres me abençoar, se o Senhor achar que eu sou digno, se o Senhor achar que eu minimamente mereço o teu olhar, o teu cuidado, a tua lembrança, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua bênção, então, se for da tua vontade, é a partir daí que ele começa os 3 pedidos. E a lição para mim é tremenda. Se você vai entrar na presença de Deus, se você vai se aproximar do trono da graça, confiando que Ele é poderoso, que Ele está lá para te ouvir e é poderoso para te responder, o faça com humildade. Se coloque no seu lugar. Você está na terra, Deus está no céu. Saiba que, embora no céu, num alto e sublime trono, num lugar que não tem como a gente penetrar, com a tecnologia humana, com a força humana, esse mesmo texto que diz que Ele está num alto e sublime trono, diz que Deus, além de habitar neste lugar, Ele também habita com um contrito e abatido de espírito. Ou seja, o Deus do universo, o Deus da vida, Ele se digna a se curvar e vir estar com os seus filhos. Portanto, eu entro na presença dEle, clamando pela bênção dEle, mas nos termos dEle, não nos meus termos. É na forma dEle, é no tempo dEle, na soberania dEle, na vontade dEle. E aí, Jabes começa os seus 3 pedidos. E o primeiro pedido de Jabes é um pedido material. Olha que interessante. Ele chega aqui e ele diz aqui, se com a bênção me abençoares. Na sequência vem o primeiro pedido. E alargares as minhas fronteiras. Esse é um pedido material. Alargares as minhas fronteiras. Primeira coisa que você precisa entender desse pedido é a palavra fronteira. O que é fronteira? Fronteira é limite. Eu e você ouvimos muitas vezes notícias quando os telejornais vão dizer assim: o Brasil precisa vigiar as suas fronteiras. O Brasil está cuidando bem das suas fronteiras, porque é exatamente nas fronteiras que acontece o tráfico de drogas, que acontece o roubo de carros, que acontece o tráfico de crianças. Portanto, precisamos guardar e vigiar as nossas fronteiras. Então, fronteiras é limite, porque da fronteira para lá não é Brasil mais, da fronteira para lá é outro país. E o que o Jabes está pedindo? Alargues as minhas fronteiras. O que ele está pedindo é mais terra. Jabes, ele quer mais terra. 2 coisas importantes para entender nesse pedido material de Jabes. Naquela cultura e naquele tempo, não existia esse senso e este sentimento que é tão marcante na nossa cultura e na nossa geração, o sentimento da ostentação. Jabes, ele não estava pedindo mais terras para ostentar. A ideia que a gente tem hoje, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter um sítio, uma casa na praia, uma casa no exterior, porque daí eu também vou ostentar perante a minha família, os meus vizinhos, os meus irmãos. Olha como ele cresceu, olha como ele tem coisas. Tem todo o sentimento e a demonstração de ostentação. Não era o caso de Jabes. Naquela cultura, o pedido dele, alargue as minhas fronteiras, tem a ver com mais terra, mas isso está ligado a mais família. E está muito mais ligado ao crescimento da
família. A ideia dele é: eu preciso de mais terra porque a minha família cresce e a minha família crescendo, a gente precisa de mais espaço. Exemplo, meu filho, o Mateus, ele está casado há pouco tempo, mas ele teve o Theo com a Tal, aí eles tiveram o Joca e recentemente tiveram a Bela. Quando ele se viu com 3 filhos, Tal, precisamos mudar desse lugar porque está apertado, e foram para um lugar maior. Ele precisava que Deus alargasse as fronteiras dele. Percebe? Então eu estou falando de um tempo onde não tem a ostentação e de um cara que está pedindo porque ele precisa para mais família, ele precisa para o crescimento da família. A última coisa que eu quero destacar ainda na palavra fronteira, nesse primeiro pedido material. Se fronteira significa limite, e significa, é muito legal que no primeiro pedido de Jabes, ele esteja declarando, quando ele fala larga as minhas fronteiras, ele está declarando: Senhor, os teus limites são bênção na minha vida. Eu quero crescer, eu quero conquistar, mas eu não quero jamais ultrapassar os teus limites. Os limites que tu estabeleces para mim, eles me dão segurança, eles me dão paz, eles são suficientes para a minha vida, eles me dão satisfação, eles me completam, me realizam. E aqui eu posso crescer, prosperar, produzir, edificar a minha família, a minha casa. Porque tem muita gente que faz pedidos materiais que são pedidos malucos, são pedidos loucos, que colocarão essa gente fora do arraial, fora da comunhão, fora da fé. Então Jabes, quando ele fala alargues as minhas fronteiras, ele está pedindo: Senhor, eu quero, mas eu não quero ultrapassar os teus limites. O segundo pedido de Jabes tem a ver com intimidade. Olha o que ele vai pedir aqui na sequência: seja tua mão comigo. Ele está pedindo aqui intimidade. Seja tua mão comigo. Mão tem a ver com pele, tem a ver com tato, tem a ver com toque, tem a ver com estar junto, estar próximo. Não dá para eu estender a mão para uma pessoa que está a 1 quilômetro, a 3 metros de mim, não dá. Essa linguagem dele, seja a tua mão comigo, Senhor, eu preciso do Senhor juntinho a mim, próximo a mim. Eu quero ter a minha vida, a minha caminhada sempre ao teu lado. Eu me lembro de uma história que é uma história assim muito tocante, é uma história que mexe demais comigo, de uma senhora. Ela entra numa loja de roupas, uma loja simples, uma loja de bairro, uma loja de roupas simples e extremamente baratas, e essa senhora entra. Mas eu estou falando de uma senhora que já estava muito fora do peso, um peso muito acima da sua realidade, da sua estatura. Enfim, uma senhora que ela começa a olhar as roupas e a vendedora começa a olhar para ela. E a vendedora olhou para o tamanho dela, olhou para a condição física dela. E a vendedora, na primeira, já entendeu, falou: cara, aqui na loja não vai ter nenhuma roupa com numeração suficiente para ela, não tem roupa para ela aqui. Só que essa senhora lembrava demais a mãe da vendedora, tanto na expressão facial quanto no corpo. E a vendedora ficou olhando. E à medida que a velhinha ia andando nas araras, nas bancas, olhando roupa, colocando assim no corpo, abrindo, olhando, a vendedora foi ficando constrangida, ela começou a engasgar, a vendedora foi se controlando para não chorar, porque ela já estava lagrimando. E à medida que a velhinha andava, quando a velhinha olhava para ela, ela dava um sorriso e tirava o rosto, porque ela estava sem graça. E ela foi orando no pensamento: o que eu faço, o que eu faço? Eu sei que deu meia hora, a velhinha chega para ela e a velhinha olha para ela e fala assim: eu já olhei tudo, não sei se você tem mais alguma roupa no estoque da loja, mas
pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada aqui que caiba em mim. No momento que a velhinha falou isso, a vendedora, uma jovem adolescente, ela olhou para a velhinha e no pensamento dela, ela vinha orando e pedindo a Deus o que eu faço, e Deus deu para ela a inspiração. E nesse momento, a vendedora, ela olha para a velhinha e ela olha no fundo dos olhos da velhinha e ela olha firme para a velhinha, dá um sorriso e ela abre os braços. E ela abre os braços de ponta a ponta na maior extensão que ela conseguiu. Ela dá um passo de frente com a velhinha, ela chega e fala assim: como não? A senhora cabe perfeitamente no meu abraço. E ela dá um abraço na velhinha, mas ela abraça, sabe? Ela dá um abraço daqueles apertados e ela fica abraçada com a velhinha ali por longos minutos. E aí ela começa a chorar, a velhinha começa a chorar e quando elas terminam esse abraço, a velhinha vira para ela e fala assim: moça, você não tem noção do que você acabou de fazer. Eu moro sozinha, a minha família pouco me visita. Faz muitos anos que eu não sei o que é um abraço. Eu entrei nessa loja procurando uma blusinha, mas eu recebi muito mais do que eu vim buscar. É simples, né? É um abraço. Então, o Jabes aqui, ele está pedindo intimidade. Ele está pedindo: Senhor, eu quero morar no teu abraço. Eu quero viver no teu abraço. Abraça-me, Senhor. Cuida de mim. Toca em mim. Esteja comigo. Eu quero intimidade. Tiago 2:23 é muito legal. Ali, Tiago, nesse capítulo, ele está falando sobre toda essa dinâmica de fé e obras, e dessa eterna discussão que acontece entre cristãos sobre o que é mais importante, fé ou obras. E aí, nos últimos versos antes do 23, Tiago ele lança a mão da figura de Abraão e ele vai falando sobre Abraão. E quando chega no 23, é onde ele conclui: e cumpriu-se a escritura que diz que Abraão, ele obedeceu, e porque ele obedeceu, aquilo foi imputado a ele como justiça. E aí ele conclui: e Abraão foi chamado o amigo de Deus. Eu tenho para mim que intimidade tem a ver com isso. Intimidade tem a ver com sermos amigos de Deus. Deus quer ser meu amigo. Jesus fala isso no Evangelho de João: eu já não vos chamarei servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Para o amigo você se abre. E a palavra vai dizer que existem na vida amigos que são mais chegados que irmãos. Se você tem um desse, preserva, cuida, seja fiel, seja digno dessa amizade. Portanto, ele pede aqui intimidade. Ele quer intimidade com Deus para a sua vida. E aí a gente chega no último pedido de Jabes, que tem a ver com proteção. Ele pediu bênção material. E pediu a bênção material não de forma egoísta, mas para toda a sua família. Ele pede intimidade porque nós precisamos, no relacionamento com o Pai, de intimidade na nossa caminhada. E aí ele termina pedindo proteção. Olha o que ele diz: e me guardes do mal, de modo que ele não me aflige. Me guardes do mal, de modo que ele quem? O mal. Que o mal não traga aflição. O que é aflição? Aflição tem a ver com sofrimento, com dor, tem a ver com morte. Aflição traz preocupação. O que é preocupação? É um sentimento aflitivo de dor, de algo que nem se realizou. Você vai preocupar o seu coração, você vai preocupar os seus pensamentos de dores que ainda vão acontecer e que na maioria das vezes não se concretizam. Essa é a verdade, a gente sofre muitas vezes de forma antecipada por sofrimentos, por eventos que não chegam a se concretizar. E ele pede aqui proteção. Livra-me do mal. Livra-me do mal, eu preciso de ti.
Isso me lembra o Salmo 121, versículo 7, quando o salmista vai dizer que Deus, Ele nos preservará de todo mal. De todo mal que existe, de todo mal que acontece, de todo mal que a gente enfrenta. E quem não precisa de proteção? A gente vive num mundo onde nós somos agredidos, onde nós somos ofendidos, onde nós somos atacados a todo instante, de todas as formas, pelos mais variados inimigos. Nós, eu e você, precisamos dessa proteção. A gente vive numa sociedade que está disposta a gastar muito dinheiro, a investir muito dinheiro pela sua segurança. Ela paga os guardas que vigiam o condomínio, ela paga o seguro do carro, o seguro da casa, o seguro de vida, porque ela quer preservar, ela quer proteção. Mas o salmista vai dizer para mim que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então Jabes sabe disso. Ele pode ter se cercado de toda a proteção humana que lhe era possível, mas ele entende que se Deus não o proteger, o mal o atacará. Portanto, ele pede proteção. E aí nós temos esses 3 pedidos desse cara. Nós temos esses 3 pedidos de Jabes, onde ele pede a Deus e a bênção de Deus, enfim, é dada a ele. Olha como é que termina o versículo 10. O versículo 10 termina exatamente assim: e Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Presta atenção. O texto é muito rápido. São 2 versículos. Mas o texto não está falando que Deus lhe concedeu o que ele solicitou na hora, naquele momento. Ou se foi ao longo de uma vida. Eu tenho para mim que é ao longo de uma vida, porque os pedidos que ele faz são pedidos abrangentes, são pedidos que demandam tempo, demandam um encadeamento da história, uma sequência histórica para que eles aconteçam. Os pedidos de Jabes são tanto humildes quanto são inteligentes. São pedidos que são efetivos, são relevantes, são edificantes, não são egoístas. Não são pedidos carnais, são pedidos que falam de necessidade. E sobre necessidade, a gente vai encontrar Jesus reafirmando tudo isso no Sermão do Monte. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas são as coisas necessárias. Nem todo mundo recebe tudo o que pede, mas todo mundo recebe aquilo que necessita. Ou seja, a bênção de Deus chega para ele. Ele chega naquele dia que é o dia sensacional, sabe? É o dia que a bênção finalmente das suas orações, dos seus clamores, chegam na sua casa e na sua vida. Bom, voltando no gênio, depois que a gente ouve uma oração dessa, que a gente vê que esse personagem fez 3 pedidos extremamente bíblicos, inteligentes, humildes, e que ele foi atendido, que a graça chegou sobre ele. Depois que a gente vê tudo isso, a gente volta a pensar no gênio. Puxa vida, 3 pedidos, eu também podia fazer 3 pedidos. Deixa eu te dizer, e se nós encontrássemos o gênio? É o que muita gente pergunta. Mas eu e você encontramos muito melhor e infinitamente mais que o gênio. A ficção fala de uma lâmpada, fala de um gênio azul, fala de míseros 3 desejos. A ficção, ela chega a ser infantil na sua forma, e muita gente abraça um conto infantil. Infelizmente, nós temos e convivemos com muitos crentes que optam por teologias infantis, por situações onde a infantilidade tem a preeminência. Mas eu e você, nós somos apresentados neste livro a algo que é infinitamente mais poderoso e eterno. Eu falo para você e termino com o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos esse livro como lâmpada.
E neste livro, não vai adiantar você ficar esfregando. Esse livro você precisa abrir, você precisa mastigar essas palavras, você precisa se apaixonar por essas palavras, você precisa ler. E ao ler, você é confrontado, a sua vida é confrontada, os seus pecados são denunciados, mas você vai encontrar muitas promessas de cura, de restauração e de salvação. Acima de tudo, você não vai encontrar aqui um gênio, mas você vai encontrar o centro, o núcleo da Bíblia, aquele que está em toda a narrativa bíblica. Você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo. Ele não vai te oferecer 3 pedidos, mas Ele vai dizer para você, olha, você quer vir após mim? Então tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. E nesse processo de seguir, eu afirmo para você sem medo de errar, muito mais que 3 pedidos vão se realizar na sua vida, porque Deus é fiel, porque Deus continua cuidando dos seus filhos, porque Deus continua falando para mim e para você. Quando você orar crendo, impossíveis vão acontecer. Você vai ver curas, maravilhas, transformações, soluções, escapes, socorros que vão acontecer na sua história, na sua vida. Creia, creia e como Jabes, invoque o Deus de Israel e se aproxime de Deus com toda a humildade. Faça os seus pedidos humildes, os seus pedidos coerentes, os seus pedidos sinceros. E espere, vai chegar o dia dele atender aquilo que o seu coração está solicitando. Faça isso com fé, faça isso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, glória a Deus, muito bom esse tempo aqui junto com vocês, muito bom poder louvar a Deus, ouvir a sua palavra, muito bom poder agora orar com vocês. Que Deus se compadeça,
que Deus ele possa ter uma resposta específica, pessoal e particular para cada pedido que os seus filhos fazem, e que a gente tenha a noção de fazermos pedidos que são coerentes com o texto sagrado, que a gente peça pedidos, que a gente faça pedidos que concordem com a vontade de Deus, que estejam alinhados com os planos, os propósitos e os sonhos de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Feche os seus olhos e ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela ministração da Tua palavra, por estes louvores. Obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos, irmanados, agora em oração. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus, ensina-nos a pedir, e que a gente peça não para o nosso deleite, mas para a honra, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Abençoa teus filhos, abençoa o teu povo, abençoa cada irmão e amigo que acompanha agora esta oração e este momento. Continua conosco, em teu nome, para a tua glória eu oro. Amém. Amém, Deus te abençoe e até a próxima quinta, no nome de Jesus. Paz.